Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Bom, Alvoreiro, noite de irmãos. quarta-feira, do dia 3 de setembro de Eu vou pedir que os 2025. irmãos abram Este é suas o Bíblias professor no livro de Daniel, Gutenberg Nascimento, nosso queridíssimo Guto. no capítulo 3 do livro de Daniel. Antes de nós lermos o verso, irmãos, eu queria fazer um pequeno resumo, uma pequena introdução, porque hoje eu quero falar com os irmãos sobre fé. Eu quero falar sobre fé de uma perspectiva, não de trazer para os irmãos aqui uma definição de fé, mas talvez, melhor dizendo, seria trazer um conceito através de um exemplo. Nós vamos pegar a história de 3 jovens, que passaram por uma grande tribulação, e eu queria contextualizar essa tribulação que eles passaram. Os irmãos, muitos aqui talvez já conheçam essa história, provavelmente. Então, para a gente não ler o texto todo, vamos só fazer um resumo. Nabucodonosor, ali no capítulo 2 de Daniel, ele tem um sonho a respeito de uma grande estátua feita de vários metais, de ouro, de prata, de ferro e também de barro, E aí ele ficou angustiado com essa estátua, e ele não conseguia descobrir qual era o significado daquele sonho, até que Daniel foi ali e interpretou para ele, dizendo que cada material daquela estátua, ouro, prata, ferro, e depois tinha uma parte dela que era ferro misturado com barro. Cada uma daquelas partes simbolizava um reino. A cabeça de ouro era a Babilônia, o reino de Nabucodonosor, que era um reino muito rico, muito poderoso. E depois viriam outros reinos. A prata simbolizava um reino menor, menos rico, por assim dizer, mas que iria assumir ali o comando do mundo. Depois viria uma terceira nação, e por fim ali o ferro com o barro simboliza a tentativa das nações de se juntarem, criar um novo reino, mas o último grande reino do mundo foi mesmo ali Roma, representado ali pelo ferro, Nabucodonosor não gostou da interpretação, que é uma coisa que eu não entendo muito bem, porque Nabucodonosor, assim como eu e você, ele era humano. A diferença talvez seja que ele tinha um pouquinho mais de dinheiro que a gente, mas como humano, ele era mortal. E eu não sei por que passou pela cabeça de Nabucodonosor que o reino dele, ou ele próprio, iria durar para sempre. Então ele não gostou daquela profecia, da interpretação, e aí resolveu fazer uma grande estátua, uma estátua toda feita de ouro. Se o ouro simbolizava a Babilônia, ele fez então todo de ouro. Não sei o que passou pela cabeça dele, Não sei se ele achou que fazer aquela estátua iria mudar os rumos da história, iria anular a profecia. Não sei. O fato é que ele fez a estátua e baixou um decreto. Todos deveriam ir para a inauguração da estátua. E quando ali os seus músicos, tocassem ali a harpa, o pífaro, a cítara, a harpa, o saltério, toda sorte de instrumentos, quando a música começasse, aquele povo tinha que adorar. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvoreiro, noite de quarta-feira, do dia 3 de setembro de 2025. Este é o professor Gutenberg Nascimento, nosso queridíssimo Guto. Deve ser interessante, irmãos, nós imaginarmos aquele mar de pessoas ali, e quando a música começou, aquelas pessoas todas num sincronismo único, se curvaram diante daquela estátua.
Porém, 3 homens não se curvaram. Engraçado que eu sempre tive na minha cabeça a imagem de que os 3 estavam juntos, próximos um ao outro. E aí, recentemente eu vi uma ilustração da lição da escola sabatina, que estava ali todo mundo ali encurvado e você via 3 homens, um assim, num ponto, outro num ponto, outro ali, outro no outro ponto. Eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa imagem, né, deles separados. Pode ter acontecido também. Mas o fato é, irmãos, que aqueles 3 homens de pé naquele mar de pessoas encurvados se destacou. E os irmãos sabem, né? Prego que se destaca, leva martelada. Rapidamente surgiu algumas pessoas ali para entregar ali Ananias, Misael e Azarias ao rei Nabucodonosor. Olha, tem 3 ali que não se curvaram. E o rei quem foi? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que era o nome que eles tinham recebido, né? Ananias, Misael e Azarias eram nomes ligados a Deus. O significado dos seus nomes eram ligados a Jeová. Então eles trocaram os nomes deles, né, para que esses nomes tivessem ligação com os deuses da Babilônia. E o rei conhecia eles como Sadraque, Mesaque e Abednego. Chama eles aqui. E é interessante, irmãos, que quando eles chegam e dizem assim: cadê? É verdade que vocês não vão adorar a minha estátua nem os meus deuses? Só que ele não deixou responder. Ele imediatamente emendou: vai tocar a música de novo e vocês vão se curvar. Se não, ó, fornalha de fogo, churrasquinho de hebreu. E aí, meus queridos, é aqui que eu queria chegar. Esse texto eu quero ler com vocês, porque eu quero que esse texto fique gravado, não só na mente, mas no coração de vocês. Daniel 3, eu quero que vocês leiam junto comigo a partir do versículo 16, né? O rei faz ali, né, uma ameaça, né? Ele diz: se vocês não adorarem, serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí no verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servirmos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus queridos, as palavras desses jovens deveriam ser emolduradas em ouro e ser colocadas na casa de cada cristão. Talvez emoldurar em ouro seja um pouquinho caro. Então não emoldura normalmente, porque o ouro está na mensagem. Nós nos acostumamos a pensar em fé como está descrito lá em Hebreus 11. Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. A gente se acostumou com isso. E eu não estou aqui neste lugar santíssimo para dizer para vocês que a Bíblia está errada. Quem sou eu? O texto, inclusive eu gosto muito desse texto. Eu só acho que às vezes nós distorcemos o significado, a interpretação dele, para caber com os nossos propósitos e os nossos desejos. Então veja, o que diz o texto lá em Hebreus? Fé é a certeza daquilo que se espera. O que é que eu espero? Eu espero a volta de Jesus. Diga amém. Amém. Eu espero novos céus e nova terra. Eu espero os lugares que Ele foi preparar no céu, promessa de Jesus, e que quando Ele preparasse, Ele viria para me buscar, para levar para lá. Eu espero isso. Eu espero uma terra que não vai ter morte, nem pranto, nem dor. Uma terra que não terá pecado. Uma terra que será novamente conforme o plano de Deus lá no Éden. E fé é a convicção daquilo que se espera. Nós esperamos isso.
Nós temos fé, temos confiança que isso vai acontecer. Fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Tanto eu creio em Cristo retornando, eu creio nele no céu nesse momento, advogando ao nosso favor. Eu creio no santuário que eu nunca vi, no santuário celestial, onde Cristo está nesse momento. E até olhando para o passado, eu creio na Arca de Noé, eu creio no Mar Vermelho sendo dividido. Eu creio em fatos que eu não consigo ver, porque a fé me dá essa confiança. Só que quando eu vou lá para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dão um exemplo de fé pautado na confiança e numa confiança irrestrita. Ele diz assim: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. E se Ele não quiser, fica sabendo, nós não iremos adorar a sua estátua, nós iremos adorar a Deus. O grande problema que eu vejo em Hebreus 11, não em Hebreus, mas na interpretação que a gente faz, é que às vezes a gente faz uma interpretação pessoal. Semana que vem eu tenho uma grande entrevista de emprego. Aí eu vou para o meu quarto, me ajoelho e busco a Deus em oração. Senhor, semana que vem eu tenho essa entrevista, essa empresa maravilhosa, eu vou ganhar bem, tem muitos benefícios, lá eu posso crescer, lá eu posso seguir carreira, e eu creio, Senhor, que para Ti não há impossíveis. Eu peço que o Senhor me abra as portas, e aí eu me apego a Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que se espera. O que é que eu estou esperando? Estou esperando Deus me abrir a porta para aquela bênção. Culto de quarta-feira à noite. Muitas vezes, meus queridos, você quer ir para a direita, no dia 3 de mas Deus, no setembro de sua 2025, exatamente aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoroeiro, o grande Fortaleza, problema Ceará, é que Nordeste, Deus, Brasil. Ele não E pega quem está você no colo e proferindo aqui esta belíssima palestra, essa belíssima retórica, exatamente o professor, você gosta de cantor fazer. e compositor Só que aqui você vai Gutenberg conhecer umas Nascimento, pessoas nosso que vão te levar para um caminho tortuoso. Aqui queridíssimo você não vai ter Guto. tempo, você vai acabar brigando com família, você vai acabar se afastando da igreja. Então vá por esse caminho aqui. Esse caminho aqui é melhor para você. Tem menos dinheiro e mais trabalho. Mas aqui você vai conhecer umas pessoas que vão te ajudar na vida. Aqui você vai crescer como ser humano, como cristão. Ele não faz isso, ele não me explica. E sabe o que é que eu acho? Que se Deus fizesse isso, muitos de nós ainda iam fazer como os nossos filhos fazem. Quem tem filho aqui sabe. Quem tem filho aqui já provavelmente já pegou a criança no colo, explicou para ela por que ela não poderia ir naquele passeio, ou ganhar aquele presente, ou fazer aquela brincadeira, explicou para ela jeitinho por jeitinho, e no final ela saiu chorando, irritada, porque ela queria fazer isso mesmo. Porque a criança não entende. E às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Deus diz assim: olha, por aqui vai ter muito problema, aqui também vai ter problema, mas vai ser melhor. Aí você diz assim: não, mas eu vou tentar por aqui. Vou tentar, eu aguento os problemas. E a gente quer que Deus guie a gente pelo caminho que a gente quer ir. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim: olha, se Deus me abençoar, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Mas se Ele não quiser, eu vou continuar louvando e adorando o seu nome. A verdadeira fé, irmãos, é confiança, mas não é uma confiança qualquer. É a confiança dentro da fornalha de fogo. Porque a palavra de Deus, Cristo, Ele disse claramente: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual foi a promessa que Ele fez? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que ilustração bonita nós temos aqui, irmãos, na história desses 3 jovens. Quando eles deram essa resposta ao rei Nabucodonosor, ele se irritou, se irou, mandou que acendesse a fornalha 7 vezes mais quente. Estava tão quente que as pessoas que jogaram os 3 jovens morreram queimados. E aí quando eles caíram ali dentro, eu fico pensando, irmãos, uma coisa é você confiar em Deus lá no meio da multidão. Outra coisa é você confiar em Deus na boca da fornalha. Fé
é confiança irrestrita, mas não uma confiança qualquer, é a confiança no meio do fogo. O rei olhou para a fornalha e disse assim: vem cá, a gente não jogou 3 dentro da fornalha? Foi. E por que eu estou vendo 4? E por que eles estão andando como se não tivesse acontecendo nada? E o quarto é semelhante a um filho de deuses. Quem era esse quarto homem ali junto com eles? Irmãos, Cristo fez uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa promessa é para mim e para você. Nem era para Ananias, Misael e Azarias, porque Jesus não tinha nem nascido nessa época. Só que Jesus, Deus, ele é atemporal. Então a promessa valia para eles também. E ele foi lá e cumpriu. E isso aqui, irmãos, traz uma ilustração tão bonita. Se você confiar em Jesus no meio do fogo, ele vai estar do seu lado, caminhando ao seu lado. Amém. Agora, cabe a você escolher, tá? Eu não quero que você me responda, eu quero que você pense no seu coração. O que é que você prefere? Caminhar por esse caminho aqui, que é mais tranquilo e você vai sozinho, ou caminhar no meio do fogo segurando a mão de Cristo? Aí é uma opção sua. Detalhe: não é obrigatório que vai ter fogo, que eu estou falando aqui, parece que sempre que você for no caminho de Deus vai ter fogo. Não é necessariamente vai ter fogo. Mas a verdadeira fé, ela se manifesta no meio do fogo. Ou no meio da água. Vocês lembram de Pedro? Irmãos, a história de Pedro ali no mar, quando ele caminha sobre as águas, ela me assusta às vezes um pouco. Porque primeiro Pedro e os discípulos, eles não conheceram a Cristo. Depois, ele perguntou: mas Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Ora, se és tu, isso é dúvida. Ele estava duvidando. Ele olhou para Jesus, não conheceu a Jesus, e aí fez uma pergunta: se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Às vezes, Cristo está do nosso lado, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, e a gente está teimando. Você quer ir para a direita, mas Deus sabe que o melhor para você é ir para a esquerda, e fica dando sinal. E você fica dizendo assim: o inimigo está me atrapalhando. Não. Às vezes é Deus que está querendo que você vá pelo caminho que Ele quer. Só que quando Pedro diz assim: manda-me ter contigo sobre as águas, Jesus disse: vem. E ele foi. E isso me assusta um pouco. Eu não sei se eu teria ido. Porque Pedro, ele estava com medo dentro do barco. Quando Cristo disse: vem, ele olhou para a água tempestuosa ali, cheio de ondas, o mar em fúria, e ele deu o primeiro passo. Tem uma música, eu acho que é da Rafael Deus, se não me engano, que fala isso, né? Para atravessar o mar, coloque o pé na água. A fé, irmãos, é confiança. Não é confiar que Deus vai fazer o que você quer, é confiar na direção que Deus está te levando. É confiar dentro do fogo, ou no meio da turbulência. É interessante lembrar que Pedro andou sobre as águas. Em determinado momento ele começou a se assustar. Por que ele se assustou? Ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar para as ondas. Se você começar a olhar para os problemas, eles vão te engolir. Você nem tem que olhar para os problemas, você tem que olhar para Cristo. E aí ele começa a afundar e diz assim: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que ele prontamente, Jesus prontamente estendeu a mão e o pegou. Se ele fez isso prontamente, ele estava perto ou estava longe? Estava perto, ali do lado. E Pedro não estava vendo, por alguma razão. A promessa que Jesus fez, irmãos, para mim e para você, ele já ilustrou na Bíblia várias vezes ali na fornalha de fogo, quando ele estava com os 3 amigos de Daniel, ali no mar, quando ele estava com Pedro. Agora você precisa confiar em Deus. Você precisa chamar Ele para andar do seu lado, mesmo que seja no meio do fogo. De novo, não é necessariamente que vai ter fogo, mas se tiver, você tem que confiar nele assim mesmo. Ter fé em Deus quando está tudo bem, tudo tranquilo, tudo calmo, aí é fácil, né?
Nem sei se dá para chamar isso de fé. A fé verdadeira, que é a confiança nos caminhos que Deus traça para você, ela se mostra verdadeiramente na fornalha de fogo ardente. Quando você confia que Deus está te levando pelo caminho melhor, o caminho que Ele escolheu, o caminho que no final vai se mostrar por que Ele escolheu aquele caminho. Eu quero louvar a Deus mais uma vez. Eu quero que você medite na letra dessa canção e que você medite em todas as vezes que Deus esteve do seu lado, todas as vezes que você precisou e Ele estava ali do lado, esperando você fazer uma simples oração para estender a mão. E eu convido você nessa noite a exercitar a verdadeira fé em Deus. A fé que se demonstra no meio da provação. A fé que, acima de tudo, confia nos caminhos que Jesus vai te traçar. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Encerramos aqui este vídeo, pois músicas geram direitos autorais. Músicas geram direitos autorais e já está concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através do professor Guto. Encerramos aqui dizendo valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e um culto sensacional. Tchau, tchau pessoal, valeu Jesus. Os amigos